porque eu conheço algumas pessoas malas que se sentem superiores, melhores, porque elas acordam às 5 da manhã, então elas são melhores naturalmente do que nós, né? Só que essas pessoas não entendem que elas estão transformando rotina em moral, né? De alguma forma, tipo, quem acorda cedo é forte, quem precisa dormir mais é mais fraco. Por que será que isso está acontecendo? E, por favor, diga que isso é mentira. Não, a mentira é absurda. Eu acho que elas leram aquele livro, né? Aquele... 5 a.m. 5 a.m. Club, Sendo que essas pessoas às 6, 7 da noite estão indo dormir, né? Exato. Então, assim, gente, nenhuma pessoa funciona do mesmo jeito. Para mim, essa lógica, essa narrativa, ela tem tudo a ver com essa indústria, né? De wellness, do que é ter saúde, do que é ser uma pessoa que cuida do seu bem-estar. Só que, desculpa, assim, isso é uma... Não queria falar isso porque eu acho muito rude, mas é uma cagação de regra, tá? Sendo bem direta, assim. Absolutamente. É uma cagação de regra muito violenta, porque as pessoas, muitas que não estão tão conscientes, ou jovens que estão ali, né, se entendendo no mundo, acham que aquela é a forma de ter sucesso, prosperar, ter saúde, né, ter saúde física, ter saúde mental, e não existe isso, assim, cada pessoa precisa entender a sua fórmula, e cada pessoa precisa entender como funciona o seu sono, qual é o seu ciclo circadiano. Eu preciso de 10 horas de sono. Olha, eu também, quando eu parei de me debater com isso e construir uma vida que eu pudesse escolher, né, porque é isso, assim, quando a gente sabe disso, nem sempre a gente pode escolher. É verdade. Porque dependendo do que a gente está fazendo, a gente tem um horário e não tem que escolher, ok, a gente acha uma forma de compensar isso. Mas a clareza, e isso é engraçado, que na minha vida eu sempre soube muito facilmente aonde que eu queria chegar. Desde que, né, de 17 anos eu já sabia que eu queria trabalhar com psicologia do esporte, fiz as 2 faculdades para isso. Então, assim, eu já sabia que eu queria chegar num momento de vida em que eu pudesse ter a liberdade total de gerenciar o meu horário para eu poder dormir tudo que eu preciso. E aí, quando eu atinjo isso, eu fico melhor. Entende? Então, assim, só que isso é um privilégio, não é uma coisa simples de, né? Isso não foi 3, 2, 1, eu consegui. Não, foi um processo para chegar nesse momento. Então, acho que ter essa clareza, ela determina fácil, assim, onde eu tenho que chegar. Não significa que tu vai chegar direto nesse ponto. Deixa eu aproveitar que você está falando de falar em chegar a algum lugar. Eu sei que direção é fundamental, né? Outro dia eu vi uma analogia com o Waze, né? Assim, se você não botar um destino, é difícil, porque o Waze não vai saber qual o caminho que ele vai te dar. Você precisa definir qual é. Mas a gente precisa, todo mundo, de um propósito. Porque você trabalha muito com esporte. O propósito do esportista, do atleta, é a medalha, é o pódio. Tem um atleta que não se conforma com bronze. Tem que ser pelo menos o ouro, a prata. Pelo menos o ouro, eu gosto. Isso, não tem como, não tem outra saída. Mas todo mundo precisa de propósito, Aline? Olha, acho que todo mundo é muita gente. Tá. Mas eu acho que assim, a clareza de direção e o propósito, essa palavra ficou muito popularizada, pois né? Caiu assim, tudo que a gente fala muito meio que perde a força. Assim. Exato. Mas essa é uma palavra importante, porque quando a gente tem clareza dos nossos valores, de quem a gente é e do que a gente quer chegar e para que a gente quer chegar lá, porque uma coisa eu quero chegar na medalha para quê? Porque eu quero ficar rico. Não, porque eu quero inspirar mais pessoas, porque eu quero, né, poder ter Não é voz. o quê, é o pra quê. O pra quê precisa entrar também, sabe? Porque senão acho que o que chega uma hora que chega e aí cheguei, e aí o que eu faço a partir daqui também, né? Então acho que tem isso, clareza, que parte de autoconhecimento, parte da gente examinar sempre qual é o nosso desejo, quais os nossos valores, o que nos alimenta, que nos energiza. E só que tem uma coisa que é importante a gente abrir, que é a ideia de que às vezes o nosso propósito muda também. A gente descobre outros. E tá tudo bem, assim, porque a vida ela é muito longa, e que seja sempre muito longa, e a gente vai descobrindo outras coisas. Então, e não necessariamente a gente tá assim, eu sei aqui até aqui, tá tudo desenhadinho, mapeadinho, controladinho. Não, a gente também vai descobrindo, e eu acho que é bom ter essa flexibilidade, porque a gente também vai se descobrindo ao longo do caminho, e vai descobrindo coisas que a gente nem sabia que queria. A gente entrevistou o Xuxa da natação, e ele falou que ele não entra
em piscina mais. Ele entra agora com o neto. E a onda dele agora é pensar em força do pensamento, é uma outra coisa. No máximo, porque o netinho quer entrar na piscina, mas ele não chega perto de uma piscina. O próprio Agassi, com Isso tênis, é bem comum, enfim. né? É comum. Isso é bem comum. Mas a gente ouve muito sobre controlar suas emoções, né? Principalmente no esporte, mas eu acho que em qualquer área também, né? Mas você parece em outra direção, que não é controlar, mas sim processar, né? Entender as nossas emoções. Qual o estrago que essa cultura que ensina o atleta, e também homens e mulheres comuns, a não sentir nada, ou até a sentir demais? Eu acho que é ou sentir nada ou sentir demais. Qual o estrago que isso está provocando na gente? A gente tá ficando cada vez pior nesse negócio de sentir, sabe? Sendo bem direta, assim, porque... E só usando, né, o recorte da Copa, eu acho muito interessante que as notícias, né? Aí tu abre, seleção sentiu, fulano, né, tremeu. Assim, isso sempre vem num lugar de problema, isso é ruim. E é por isso que eu não gosto dessa nomenclatura controlar as emoções, porque... Ninguém controla. Você não quer botar num quadrado, né? E eu acho que isso passa uma ideia de que assim, isso tem que ser de alguma forma, né, suprimido, né? Botar na gaveta, tipo, segurado. E na verdade, né, as emoções, elas nos guiam. São elas que nos mantêm vivos. E o Ancelotti teve uma entrevista que ele falou exatamente isso. Alguém falou, tem medo? Ele falou assim, sim, medo é bom, porque né, se eu não tenho medo, eu vejo um leão, acho que é um gato. E aí eu me mato, entendeu? Então, assim, isso é perfeito, porque né, todas as emoções têm uma função, têm uma necessidade. E quando eu falo processar as emoções, é entender isso. Quando a gente consegue entender e nomear aquela emoção, primeiro entrar em contato com ela e às vezes dizer, estou com medo. Estou com medo porque isso é importante para mim. E entender que o medo tem uma função que é a proteção e eu consigo acessar, mas eu tenho como proteger o que é importante para mim, o medo passa a ser regulado. Porque ele cumpriu o seu processo. Não que seja fácil, mas o mecanismo é esse, né? O mecanismo é esse. Só que o que a gente aprendeu? Que não pode sentir, que sentir é ruim. E aí o que acontece? A emoção não leu essa regra, porque isso é completamente cognitivo. Vai sentir. E o medo não vai parar de aparecer até tu processar ele, porque ele tá lá para isso. Ele tá te convidando a te relacionar com essa emoção. Então, né, essa coisa de tentar só, né, na força do vamos lá, isso agora e vamos, não funciona, gente. Ou tu regula as emoções de verdade, por meio... E aí tem várias formas, né? Tem a forma que eu mais acredito que é processando, que é nomear, entender a função. E aí isso regula a emoção e às vezes outra pessoa ajuda a regular, às vezes é só a pessoa com ela mesma. Cada um tem o seu caminho para regular. Mas assim, senão a emoção vai continuar ali. Ela quer atender a sua necessidade. Não, eu acho um delírio isso, porque quando eu vejo essas notícias, tipo, fulano sentiu, tá nervoso demais, tal, eu falo, que bom, porque pelo menos eles estão ali sabendo da responsabilidade que eles têm. Claro. É isso. Que bom que se eles estivessem indiferentes, ia ser muito pior, né? Certo, isso. O psicopata é indiferente, né? Isso. E parece que isso é bom, né? Parece que as pessoas olham assim, ai meu Deus, como se fosse uma vantagem. São robôs. Eles estão ali para executar, eles não estão para sentir, eles estão para executar, né? E aí é como a gente trata mesmo os atletas muitas vezes, assim, tem que ser robô, tem que ser máquina, só que tá no sentir também a gana de não deixar um jogo acabar sem a vitória, tá no terminar a maratona do nosso amigo lá, sem ter corpo nenhum mais, mas porque ele quer tanto aquilo, tá na emoção, entende? Tá no desejo, tá no sentir, né, algo que move aquela pessoa, entende? Então, não dá pra gente tirar a emoção porque é o melhor da gente. É muito engraçado que a gente tem falado um tanto de psicologia, mas tem falado muito de neurociência também, né? Eu acho que nunca se falou tanto em neurociência, tem muitos livros de neurociência. Sim. Eu estou lendo um, inclusive, de uma mulher lá de fora, Nicole Vanhola. Como chama o livro? A gente põe na TV. Reprograme-se, o nome do... Tá aqui na TV. Basicamente, ela disse que a meta dela era fazer as pessoas entenderem de forma mais didática possível o funcionamento do cérebro. E ela fala justamente esse ponto, né? Do nomear. Então,
quando você não estiver entendendo muito bem, pega uma folha de papel e vai escrevendo só, dá nome ao que você está sentindo, que na hora que você começa a organizar o pensamento de alguma forma, aquilo se processa de forma mais clara na sua frente. Exatamente. É uma das opções. Ou respirar para o seu cérebro entender que você não está no modo de fuga, porque ele está achando que você está correndo um risco que você não está. E aí você respira para sinalizar. A própria coisa do exemplo que tu trouxe dos atletas que falam com eles mesmos, porque nessa autofala ele está nesse diálogo interno e está processando as emoções, ele está processando o que ele está sentindo. A gente tem muitos eus dentro da nossa cabeça, né? Tem o que quer boicotar, que é o que quer ajudar, que é o que... Estão todos aqui dentro. E eu acho que isso também conversa muito, especialmente no esporte, quando o cara termina ali a jornada dele no esporte, ele vai se aposentar, por exemplo, e aí ele senta e ele fala, quem sou eu? Porque, especialmente aqui no Brasil, né, os atletas geralmente param de estudar para virar atletas, não é igual lá fora, por exemplo, né, que a pessoa estuda na universidade também vira atleta. Aqui não para, e aí na hora que encerra a carreira, a pessoa não sabe quem ela é. E ela tem 35 anos de idade, É né? isso. Teoricamente jovem, mas para o atleta já é passado. E aí, Exato. eu sou o jogador, mas eu sou mais o quê? É muito difícil isso. Você já viu muito isso Muito. na tua experiência? Os processos de transição, isso eu sempre trabalho com os meus alunos, assim. A gente tem que trabalhar a transição desde a base. Por quê? Porque o esporte, assim, e não é só o esporte, tá? Vários trabalhos roubam a nossa identidade. A gente se define pela identidade profissional. Entende? Quem é você? Psicóloga? É isso. Jornalista. Vira sobrenome, entende? Assim, e isso, muitas vezes, nos limita em vários aspectos. Limita a nossa exploração, a nossa curiosidade para outras coisas, para outros fazeres, para outras habilidades, porque a gente fica na nossa caixinha. E quando a gente transfere isso para o esporte, que é um sistema todo que diz, tu tem que respirar isso 24 horas por dia, tu tem que viver isso 24 horas por dia, porque é só assim que dá certo, o atleta, ele não desenvolve identidades alternativas, ele não trabalha outros papéis. E o trabalho psicológico, esse trabalho que está trabalhando o indivíduo integralmente, que é o que eu acredito, que é o que eu faço, ele necessariamente vai precisar dar espaço para o indivíduo, às vezes, sair um pouco dessa caixinha e explorar outras coisas. E muitas vezes eu digo para os meus atletas assim, esquece que existe esporte, vai fazer aula de, sei lá, cerâmica, vai, né, faz uma coisa completamente diferente, porque essa exploração, ela faz muita falta. Total. Porque ninguém no esporte vai dizer isso, entendeu? Vai dizer, descansa, e a pessoa tá só, mas assim, não vai ler uma coisa diferente, não vai... Ampliar, né, o repertório mesmo, de vida, de conhecimento. E é importantíssimo ampliar o repertório, porque vai chegar o momento de transitar. Vai chegar o momento que a pessoa não vai ter mais corpo para conseguir continuar. E aí ela precisa se ver em diferentes papéis, com diferentes identidades. Não é um processo simples, precisa atravessar um certo vazio aí de, né, quem eu sou, o que eu faço, mas os atletas que transitam mais facilmente são os que começaram a olhar para isso muito antes da hora de parar. E eu acho, Aline, que nessa realidade que você está mencionando de construir repertório, eu acho que no mundo machista como o nosso ainda é mais difícil para o homem do que para a mulher. Mulher necessariamente não, mas intrinsecamente ou na nossa cultura, a gente cria mais repertório e, mais uma vez, eu acho que o esporte, o futebol acaba sendo mais evidente isso. Para os atletas homens, parece que essa manipulação, especialmente os mais jovens, em que eles são guiados pelo status, pelo sexo, pelo dinheiro, por uma carência familiar que depositou tudo neles e tal. Quem ensina para esse menino, se não for o psicólogo? Quem ensina esse menino a dizer não? E como falar isso sem relativizar machismo e o posicionamento? Porque é isso, assim, esse cara chega achando que ele pode tudo. E é pior do que ele achar que ele pode tudo, ele no fundo saber que ele não pode, ele não se autorizar a dizer para ele mesmo que ele não pode.
quando isso acontece muito, gente. Eu lembro a história do Zico, de, sei lá, tempo de bolinha, que ele não queria ir pra Copa, e ele estava lesionado, ele foi pra Copa, ele não queria bater o pênalti, ele bateu o pênalti e perdeu. Porque ele não podia, não existe espaço para não cumprir com esse código dessa masculinidade hegemônica do futebol, entendeu? É feio tu dizer, não vou bater, é feio tu chorar. Tá mudando, eu tenho esperança. Tá mudando, mas já foi muito pior, entende? Então, assim, e aí o atleta que ele sabe, talvez ele tenha, ou ele está se trabalhando para dar uma multiplicidade na sua identidade, para entender os seus limites, mas ele não tem um espaço que ele possa dizer, não, eu não estou bem para bater esse pênalti, e não ser visto como um amarelão. Mais do que isso, né? Não quero ir à festa, não quero ir para bagunça, não quero... Entre os jovens, acho que é muito comum, né? Aquele que é mais caseiro, o negócio de ir pra festa, ele é zoado. Que é o que tá todo mundo falando do Hendrick agora, né? Na Copa. Que ele é o menino correto do grupo. É como se tivesse um código X e que, para pertencer ao grupo, tu tem que cumprir com aquele código. Uma coisa muito adolescente, né? Eternamente adolescente, eu diria, nesse universo, né? Eu acho que tem um funcionamento que persevera a adolescência, mas faz muito sentido. Porque... para muitos que a vida está sendo gerenciada por terceiros, as decisões estão sendo tomadas por terceiros e que tem muito poder, mas não tem autonomia, é adolescente, gente, verdade. Não é? Nossos filhos, quando adolescentes, é exatamente assim, o dinheiro é nosso, a gente que decide, com certeza. A mesada e tal, mas assim, é quase isso, esse universo, entende? Então, não me surpreende que alguns tenham hábitos adolescentes e que não tenham essa adultez, né? Como se isso não tivesse espaço para acontecer. Porque talvez um adulto dê mais trabalho para controlar. E isso uma hora acaba resvalando num assédio, numa prisão, porque se perdeu de tudo. Exatamente. Pode tudo, todos me querem, todos não, acabou volta, o limite. Falam que você pode. É né? isso. Esse é o grande... Muito bom. Que tristeza. Triste. Antes da gente encerrar, queria me aprofundar um pouquinho em um assunto que a gente falou mais cedo, mas que é muito importante, que é o tédio. Você contou uma vez de um relato do seu filho que estava muito incomodado no carro porque ele ia ficar 2 horas sem fazer nada, entre aspas. Sendo que ele está indo viajar, isso já é fazer alguma coisa. Está viajando no caso. Qual a importância do tédio para o nosso cérebro, assim, direto? Olha, a gente também está desaprendendo a curtir o tédio, né? E eu falo do meu filho, mas às vezes eu me observando também tenho essa dificuldade. Quando fecha o semáforo... Tô fazendo nada. Walter Longo veio aqui e mencionou exatamente isso, que a gente perdeu completamente a capacidade de contemplação, de parar e ficar olhando pro nada. A gente não faz mais isso. Quando eu paro no semáforo eu pego o celular. Desculpa CT, não devia, mas eu faço isso. Porque a gente também está nesse turbilhão, nesse convite o tempo todo. Então, assim, e resgatar isso, só que eu acho que tem um caminho que nos facilita muito nisso. Como é fácil contemplar quando a gente está mais próximo de algo que também é da nossa natureza, que é a natureza. É mais fácil contemplar se a gente estiver perto do mar, se a gente estiver num campo verde, se a gente estiver olhando para a beleza de uma flor, né? Às vezes é um pouco mais difícil se a gente está, tipo assim, rodeado de máquinas e coisas. Então, às vezes, ir para perto da natureza, e isso é uma coisa que eu busco fazer ativamente com os meninos, assim. Levar para o mato, levar para o mar, soltar Você lá. Mora no Rio de Janeiro, né? Facilita um pouco. Mas isso traz um pouco de um caminho para a contemplação e para o não fazer nada de uma forma que a gente não se obrigue a não fazer nada, porque isso também fica esquisito, né? A gente assim, não, eu preciso agora ficar bem no tédio. Isso é um pouco tóxico também, mas eu não tô bem, eu não quero ficar aqui fazendo nada, entende? Então, eu acho que é ter clareza que existem facilitadores para isso e eu acredito muito no poder da natureza para isso. Eu acho que a gente podia usar mais a natureza. Eu acho que a gente se distancia da natureza. Ou a arte, né?
desenhar. Arte, né? Teatro, sou apaixonada por teatro, própria literatura, né? A coisa de construir junto, né? De criar uma coisa do nada, de fazer uma pintura junto com os filhos, de montar Mexer uma na coisa. argila, se sujar. Então, experiência, eu acho que isso é o que reúne. Assim, o que vai facilitar que a gente contemple e que a gente não entre nessa pressa, ter experiências e ficar com as experiências, né? Sem pular para o entendimento profundo das experiências, assim. Seja comer uma ótima comida, né? Quando eu como uma coisa, adoro comer, né? Quando eu como uma coisa que eu gosto muito, acontece uma coisa curiosa. Eu instintivamente fecho os olhos e eu não quero ouvir nada. E, aliás, me irrita quando tem gente falando do meu lado. Para mim, aquela é uma experiência mindful. Aquilo tá tão bom que eu não quero dividir aquilo sensorialmente, eu não quero dividir aquilo. E essa é uma experiência muito, né, que a gente pode ter de várias formas, né? Olha quantas vezes a gente come, mas quantas vezes a gente come prestando atenção no que a gente come? Poucas vezes. Agora a gente come trabalhando, né? Exato. Já fazendo uma reunião. E às vezes a gente tá comendo uma coisa super gostosa, só que a gente nem parou para perceber. Ou às vezes a gente tá comendo uma comida ruim e também não percebeu. É isso. Então eu acho que esse estado de presença é uma coisa que a gente pode buscar de uma forma mais fácil. E é o que vai fazer com que a gente também fique bem na própria pele quando o tédio aparece. Estado de presença tá sendo tão difícil ultimamente. Vai dar certo. Vai dar certo, vai sim. Aline, então dava para conversar muito mais. Esse é aquele assunto que a gente vai abrindo abas e abas e abas, é o comportamento, o nosso dia a dia. Mas o seu livro aqui, que a gente... Eu ia pegar o livro ali, ele está no meu colo. Entendeu como é difícil? O seu livro, no fundo, ele defende uma ideia que é muito simples, mas que ao mesmo tempo ela é muito radical, que é não adianta chegar no topo se quem chegar lá é uma versão quebrada, vazia ou desconectada de si mesmo. É isso, você tem que estar presente em você, reconhecer, se ouvir o outro, estar presente, é isso. Isso é dito no livro, assim como nessas 2 horas de entrevista. Exatamente, falamos muito isso. Sempre Verdade. é sobre estar atento, né? Agora, com base nisso, eu sei que tudo é muito individualizado, mas se você pudesse mudar uma frasezinha que é repetida para atletas, que pais repetem, técnicos, CEOs, pessoas comuns, sobre sucesso, qual frase talvez você apagaria e qual você colocaria no lugar? Eu acho que de verdade, assim, eu vou pegar uma frase que é emprestada do inglês, que é no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Porque para mim ela ficaria muito melhor sem inteireza, sem ganho. A dor é uma coisa que a gente associa com uma coisa necessária para eu conseguir meu potinho de ouro. A dor faz parte, né? Mas assim, sem inteireza que não tem como chegar no potinho de ouro e realmente fazer alguma coisa que vale a pena com aquele potinho de ouro, né? Porque afinal a gente quer o potinho de ouro para quê mesmo? Para dizer que chegou, para postar no Instagram? É para isso que a gente está buscando? Então assim, se for para isso, existe todo um repertório de uma alta performance antiga aí, né, com várias fórmulas para isso. E tudo bem, eu acho que essa é uma escolha. Mas se não for esse o objetivo, né, busca estar inteiro primeiro, né? Busca se saber profundamente, porque esse potinho de ouro pode virar outro potinho de ouro, que pode virar outro potinho de ouro, e ele pode iluminar tantas coisas, né, com tanto mais sentido, e eu acho de verdade que a gente precisa de mais isso no mundo, do que pessoas quebrando e ensinando para as que estão, né, prestes a ocupar os mesmos espaços, que esse é o único caminho. Então, assim, eu mudaria essa. Então, conquistem seus troféus, suas medalhas, seus potinhos de ouro para abrir outras portas, para expandir horizontes, para conhecer lugares, né? Começa a abrir outras portas para mais gente, né? Sim, para isso que você está lá. É isso, exatamente, porque a gente está de passagem aqui nesse mundo, né? E eu acho que as marcas são importantes, e eu acho que quando a gente olha para isso, e pode ser muito idealismo meu, né? Mas, enfim, né? Eu acho que eu quero mudar um pouquinho o mundo. Nem que seja um pouquinho, nem que seja uma vírgula. Sim. Ok, a minha missão. Então, de alguma forma, eu acho que se cada um, né, buscar esses micro-impactos, a gente constrói, né, uma outra realidade, uma outra forma de viver, em que a gente possa, né, também
conquistar coisas grandes, mas sem abrir mão da gente mesmo. E aí, para fechar, eu queria trazer uma referência que eu gosto muito, que é o Alcaraz. Depois que eu vi o documentário dele, eu passei a torcer para ele sempre. Porque ele é um menino muito jovem e que diz, eu quero sentar na mesa dos top 3, mas eu não vou abrir mão de ser feliz. Sim. Isso é muito gigante. E ele tá ganhando tudo. E ele é muito criticado gigante. no Muito. mundo do tênis, porque é isso. Como assim? Ele não quer só ganhar. Exato. Como assim ele quer viver? Ai, não absurdo. pode, né? É quase assim. E isso é muito corajoso e como tu disse antes, eu acredito muito nisso. O esporte, ele é um fenômeno tão forte, tão potente, que ele revela na frente o que a nossa sociedade como um todo precisa. E a nova geração de atletas tem exatamente esse discurso. Não é só o Alcaraz. Os novos estão fazendo exatamente isso. E isso, para mim, é uma grande conquista. Claro que ainda vai levar um tempo, né, para os cartolas, os cabeças brancas, os resistentes entenderem isso como um caminho possível. Mas isso já está em construção, já está acontecendo. Passa a virar a nova raiz, né? Isso.